Fala pessoal, tranquilo? Douglas falando. Hoje iniciando a nossa aula 1 de análise combinatória, começando aqui com o princípio fundamental da contagem e o princípio multiplicativo. Vamos trabalhar em cima de exemplos e alguns exercícios. Bom, vamos a uma situação. Suponha que o diretor de uma peça teatral esteja selecionando os atores para encená-la. Sabe-se que nela há dois personagens adultos e principais, um do sexo masculino e um do sexo feminino. Para ocupar a vaga do personagem masculino, há três atores pré-selecionados e a do sexo feminino, cinco atrizes pré-selecionadas. De quantas maneiras diferentes, o diretor pode escolher sua dupla de atores principais. Veja o seguinte, né, que para responder essa pergunta, nós temos algumas possibilidades. Eu vou apresentar duas para depois nós apresentarmos, sim, o caso do princípio multiplicativo. Então, o que nós fizemos aqui primeiro? Ó? Primeiramente, será indicado um símbolo para cada um dos atores. Então, eu coloco aqui, por exemplo, RST para os atores candidatos à vaga do personagem do sexo masculino e A, E, I, O, U para as atrizes candidatas à vaga do personagem feminino. Aqui o que tem que ficar claro é que essa estratégia sempre é muito válida, né? Sempre representar o nome, enfim, mesmo que ele não dê o nome dos participantes, das situações, você atribui letras aí do nosso alfabeto. Com o autor R é possível formar cinco duplas. Então observa, ele pega lá o R masculino com o A feminino, o R, ele mantém o R, ele trava e vai trocando. Uma outra ótima estratégia, ele trava um e vai trocando os outros. Quando ele esgotar todas as possibilidades com R, até chegar no RU, aí você troca o R. Agora SA, SE, SI, SO e SU. Por fim, esgotei todas as possibilidades com R. Com S, agora eu faço a mesma coisa com T. TA, TE, TI, TO e TU. Então, observa que nós temos aqui no total de 15 duplas, certo? Então, essa é uma estratégia para você fazer. Mas o que tem que ficar claro aqui, e se fossem mais atores? E se fossem mais atrizes? Isso começa a ficar um tanto confuso ou um tanto complicado quando a grandeza dos números começa a aumentar. Mas uma outra possibilidade, um outro método é o chamado aí diagrama de árvores, ou árvore das possibilidades. Veja que aqui eu também encontro as 15 possibilidades. Então, o que você faz? Em primeiro lugar, aqui eu coloco os homens, R, S, T, e você vai ligando A com A, R com A, R com E, R com I, e assim por diante. Observa que você forma também as mesmas 15 duplas, e é o que tinha que acontecer. Mas, novamente, se eu tenho aqui mais homens ou mais mulheres, isso começa a ficar um tanto complicado. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o princípio multiplicativo. É muito simples. Até pensando aqui na ideia da árvore, o que nós poderíamos colocar? Aqui, os atores, os homens, né, no primeiro lugar aqui, tanto faz, poderia ser as mulheres, e as minhas duplas são formadas por homens e mulheres. Aqui no segundo lugar, as mulheres. Então você vai pensar em possibilidades. Quantas possibilidades para esse primeiro lugar? Considerando que vamos chamar aqui que sejam os homens e aqui as mulheres, ou os atores e as atrizes. Aqui eu tenho três possibilidades, aqui eu tenho cinco possibilidades. Observe que o produto entre 3 vezes 5 eu chego a 15. Então esse cognitivo E, será aqui o nosso princípio multiplicativo. Isso vai ser muito importante para muitos exercícios aí. Então, aqui, toda vez que aparecer o E, será o nosso princípio multiplicativo. Ok? Cognitivo E, eu multiplico. Então, eu faço aqui 3 vezes o 5, eu chego nas mesmas 15 possibilidades de duplas. Tudo bem? Agora vamos trabalhar em cima de alguns exemplos para ficar mais clara essa ideia. Bom, dois exemplos iniciais, depois mais três exercícios. Quantos números naturais de três algarismos podem ser formados? Algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, o que nós queremos aqui é um número na casa da centena. Então, olha o E aparecendo, né? Como ele é um número de três algarismos, então ele tem na casa da centena E. Então, eu coloco já a multiplicação. Dezena e unidade. Aqui é importante, né,
que ele coloca, não coloca restrição nenhuma, se tem que ser distintos ou não. Então, eu considero que eu posso ter o número, por exemplo, 333, eu posso ter o número 133, os logaritmos podem se repetir. Então, quantas possibilidades para centena? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 possibilidades para centena. Para dezena, os mesmos 5 números. Para unidade, os mesmos 5 algarismos, perdão. Então, eu faço aqui 5 vezes 5, 25, vezes 5. Nós temos aqui 125 números que podem ser formados, certo? Com esses algarismos 1, 3, 5, 7, 9. Importante destacar que o 5 que eu coloco aqui está ligado ao número de possibilidades, não necessariamente ao algarismo 5 que aparece ali. Tranquilo? Segundo caso. Um artista tem 4 cartolas, 3 casacos e 5 bengalas, todos diferentes. Em cada apresentação, ele deve usar uma cartola, um casaco e uma bengala. Então, olha o E já aparecendo, ó, já vou montar aqui. Então, você tem, olha como é simples quando você domina a situação. Cartola e, vamos pôr aqui um casaco, vamos chamar de S o casaco, e a bengala. Aí ele pergunta quantas apresentações ele pode fazer sem repetir o mesmo conjunto de 3 peças. Quantas possibilidades para as cartolas? Nós temos 4 possibilidades. Possibilidades para o casaco? Nós temos 3. Possibilidades para as bengalas? Nós temos 5. Então eu faço 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. Ele pode usar aí 60 representações distintas usando uma das 3 peças. Bom, vamos tentar agora dificultar um pouco o nível dos exercícios. Exercício 1. Uma pessoa dispõe de R$800 para comprar camisas e calças. Olha o cognitivo E já aparecendo. De modo a obter exatamente 20 trajes distintos. Cada traje consiste de uma calça e uma camisa, que custam R$110 e R$65, respectivamente. Considerando-se que cada peça pode fazer parte de mais de um traje, calcule o número de camisas e de calças que a pessoa comprará sem ultrapassar a quantia em dinheiro que dispõe. Então, algumas coisas para anotarmos aqui. Ele dispõe aqui de R$800. Nós sabemos que o preço da calça, vamos por aqui, o preço da calça, uma calça, né? É R$110. Então, um problema de contagem bem simples, olha. E a camisa, R$65. Bom, o seu traje tem que ser formado, que olha onde entra aqui o princípio fundamental da contagem, né? Tem que ser formado, vamos colocar aqui, pela calça e pela camisa. Vamos chamar aqui de CM. E quando eu faço o princípio fundamental da contagem, né? A quantidade de calça vezes a quantidade de camisa, nós vamos encontrar aqui as 20 peças. Então, o que eu tenho que fazer? Se é um pouco mais trabalhoso, eu vou colocar todas as possibilidades de produto de inteiros, tem que ser inteiros, você não consegue comprar aí 1,5 calça, né? O produto de 2 inteiros que eu encontro 20. Então, a gente pode montar aqui uma tabelinha. Vamos pôr assim, olha. Aqui, calça, ó, calça e camisa. Quando eu faço pelo princípio fundamental da contagem, isso tem que dar 20, certo? Então, vamos por aqui, ó, isso tem que dar 20 e depois a gente vai pensar nos preços. Então, se eu comprar, por exemplo, uma calça, necessariamente, olha o E, né? Vezes 20. Se eu comprar 2 calças, necessariamente terão que ser 10 camisas, com 3 não dá porque não daria inteiro, 4 vezes 5 também é 20, o 5 vezes 4, com 6 não é inteiro, 7 não é inteiro, 8 não é inteiro, então depois só vai lá por 10, né? Então aqui, ó, 10 vezes 2, e por final, 20 vezes 1. Percebam que todos esses produtos eu encontro 20, né? O que eu tenho que fazer agora é verificar quanto eu gastaria em cada situação, porque eu só tenho
R$ 800. Então, aqui no primeiro, como ficaria? Ficaria 110, que é uma calça, ó, mais 20 vezes os 65. Ok? Esse vai estourar, com certeza, né? Porque 20 vezes 65 com certeza é maior do que 800. Então, essa não é. Então, você poderia fazer um pouquinho mais rápido do que eu estou fazendo. Então, o outro ali agora vai ser 2 vezes o 110, isso dá 220, mais 10 vezes o 65, isso dá 650, com 220, esse quase, olha, 870, esse também não dá. Depois, 4 vezes o 110, isso dá 440, mais 5 vezes o 665, ou perdão, 5 vezes o 65, isso dá 300, dá 325. Então, se nós somarmos aqui, isso dá 765. Olha, esse dá para comprar. Então, vamos marcando aqui, ó, esse não dá, esse não dá, esse dá. Bom, mas será que tem alguma outra possibilidade? Acredito que não, mas vamos verificar aqui. Então, agora aqui ia ficar 5 vezes o 110, isso dá 550, mais 4 vezes 65, isso dá 240, 260, né? Quando eu faço a soma, aqui vai dar 810, também não dá. Por final, como agora eu estou pegando mais calças, com certeza não vai dar, né? Porque 10 vezes 110 já estourou, então não precisa nem calcular. Seria 2 vezes o 65. E aqui é a mesma coisa, se eu compro 20 calças, isso também vai estourar. Mais uma vez o 65, isso também não dá. Não precisa nem calcular. Esse não dá, esse não dá. Então, portanto, resposta do nosso exercício, ele deve se gastar até R$ 800, né? Então, a única, vamos por assim, a única possibilidade, então, a única possibilidade é comprar 4 calças e 5 camisas, pois ele só dispõe aí de R$ 800. Tudo bem? Vamos fazer então agora mais um exercício para encerrar essa nossa primeira aula. Exercício 2 aqui é um exercício da Unicamp. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos, para 4 letras e 3 algarismos numéricos, como está ilustrado. Então, você tem uma situação atual e depois um novo modelo. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. Então, nós temos aí 10 algarismos, certo? De 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria... Então, vamos tentar colocar aqui, vamos chamar aqui de atual. O que seria essa placa atual, né? Ela é formada por 3 letras, então, ó, letra, letra e letra. Ó, o E aparecendo, certo? Ó, então, a gente vai multiplicar tudo aqui. E 4 algarismos. Algarismo, algarismo, algarismo e algarismo. Então, quantas possibilidades para a primeira letra? Nós temos aqui 26 letras, para a segunda 26 letras, para a terceira 26 letras. Para os algarismos, 10, 10, 10, 10. Ok? Aqui fica muito grande para a gente calcular esse número, vamos escrever aqui em forma de potência, né? Então, nós temos aqui 26 ao cubo, que é o 26 vezes ele mesmo 3 vezes o 10 à quarta. Vamos chamar agora assim que é de modelo novo, certo? Ó, que ele vai mudar. Então, agora é composto por 4 letras, 1, 2, 3, 4. Então, olha o E novamente, certo? Esse fundamental da contagem. E 3 algarismos. Então, percebam que agora é 26, 26, 26, 26, agora aqui 10, 10,
e 10. Vamos escrever novamente em forma de potência. Aqui eu encontro 26 a quarta vezes 10 a terceira. Agora o que chama atenção é que ele fala aqui o aumento, né? Todo mundo concorda comigo que o que seria esse aumento? Seria o meu valor novo menos o atual? Consegue entender isso? Porque houve um aumento, mas de quanto foi esse aumento, né? Seria o valor final menos o inicial? Nós podemos pensar assim? Então seria aqui, olha, o valor novo 26 a quarta vezes 10 a terceira é a diferença entre os dois, menos o 26 ao cubo vezes 10 a quarta. Bom, então nós temos o aumento aqui, 26 a quarta vezes 10 a terceira, menos 26 ao cubo vezes 10 a quarta. Agora, aqui que é importante, né? O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor, ou seja, é o aumento sobre o atual. Quero uma comparação, a gente pode representar isso por uma fração, uma razão, o aumento em relação ao número máximo de placas em vigor. As placas em vigor seriam as placas atuais ali, certo? Ó, então, o aumento sobre o atual, deixa eu só melhorar isso aqui. Então, ó, aumento estou comparando. Como é que eu faço uma comparação? Faço em forma de razão sobre o valor atual, que seria em vigor ali que ele fala, certo? Então, isso é igual. Aumento é o 26 a quarta vezes 10 ao cubo, menos 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Tudo isso dividido pelo seu valor atual, que é o 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Acho que ainda não compensa fazer todas essa conta, né? Dá para fazer o quê? Observa que lá em cima tem o 26 à quarta e o 26 ao cubo, no numerador. Então eu consigo deixar o 26 ao cubo em evidência. Eu tenho o 10 à terceira e o 10 à quarta, então eu consigo deixar aqui o 10 à terceira em evidência. Então, que vai multiplicar 26 menos o 10, certo? Olha, 26 à quarta vezes 10 à terceira, aplica a distributiva, né? Você vai perceber que volta para lá. Tudo isso dividido por 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Olha como facilitou a nossa vida. Simplifica aqui o 26 ao cubo com 26 ao cubo, simplifica esse 10 ao cubo com esse 10 à quarta. Então, o que nós vamos encontrar aqui? 26 menos 10, isso dá 16, sobre esse 10 que sobrou aqui embaixo. Então, 16 dividido por 10, você vai encontrar aqui 1,6. Então, nós temos aqui a alternativa A, inferior ao dobro. Tranquilo, pessoas? Essa foi a nossa primeira aula aí de análise combinatória, falando apenas aqui do princípio fundamental da contagem, da ideia do princípio multiplicativo do nosso E. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até!